Temos uma nova série de mensagens, dias de luta, dias de glória, os altos e baixos que nos amadurecem. E uma das coisas que nós conversamos é que quando nós estaríamos trabalhando esse tema, não seria interessante nós só falarmos de conceitos ou de ideias, mas seria legal nós falarmos de histórias de vida. Afinal de contas é isso, nossas histórias, né? Dias de luta, dias de glória. E o Cassiano vai justamente contar um pouco da sua experiência de vida. A gente vai ver que muito disso também é algo que a gente vai aprender hoje. Boa noite a todos e a todas. Que bom que as histórias que a gente tem, no caso, algumas histórias talvez nem tão boas como as minhas, elas podem ser usadas para a gente aprender um pouco mais sobre o que Jesus, que Deus quer dizer para nós. Eu tenho duas histórias para contar. A primeira eu já contei aqui, mas eu vou contar ela com um pouco mais de detalhes. Voltando uns 2 anos atrás, voltando uns 2 anos no tempo, foi 2020, no começo do ano também. A gente estava saindo da pandemia, mas ainda nela, então a gente ainda estava vivendo a pandemia, restrições, lockdown e tudo mais. Era uma época que eu tinha eleito um Senhor para mim, que eu tinha eleito uma prioridade na minha vida, e essa prioridade não era Deus. Essa prioridade era o dinheiro. Isso era o mais importante para mim naquela época. Por mais que na época talvez eu pensasse que não era isso que eu fazia, O que eu fazia era tudo em função de ganhar mais dinheiro. Inclusive, eu lembro que foram os primeiros cultos que a gente teve. Eu lembro de um em especial que eu deixei de vir para ficar trabalhando, para ganhar mais dinheiro. Eu pensava, puxa vida, 1 hora de culto é uns R$400 que eu posso ganhar, Para que ir no culto? Melhor trabalhar. E naquele ano eu resolvi que eu ia conseguir, comprei um símbolo na minha vida, um símbolo que representava para mim que eu era alguém. Porque eu, na minha vida, sempre achei que eu não fosse ninguém, mas aquilo significava que eu era uma pessoa importante. Até podia ter trazido uma foto, Mas, enfim, eu comprei uma Mercedes aquele ano, e eu lembro que dentro daquele carro eu me sentia importante, porque o carro ele representava onde eu tinha chegado. Eu era uma pessoa bem-sucedida. Agora eu era alguém, Agora eu era alguém. E eu fui me afundando mais nessa minha questão de querer o dinheiro. E no começo do ano eu tive uma questão um tanto curiosa, que não se investigou muito, não se sabe o motivo. Eu tive uma infecção, e essa infecção começou a piorar. Eu tive infecção na perna e ela se espalhou e eu fui no hospital, fui na UPA, era uma sexta-feira à noite, eu lembro, porque numa quarta ou quinta-feira à noite eu passei mal, eu levantei e vomitei com dor, por causa da dor eu vomitei. Aí eu pensei, não, vamos esperar passar. Na sexta-feira eu tive dor e eu tive medo de vomitar na cama, porque eu não conseguia levantar. Aí eu resolvi que era bom eu ir ao médico, E aí no sábado eu fui, fiquei na UPA, eles me deixaram no soro, fizeram alguns exames, falaram que não estava bem, mas eles não sabiam o que era, que eu precisava fazer uns exames mais aprofundados. Aí fui para o regional, fiquei o dia todo lá no domingo. Aí o médico que me atendeu, ele falou que não era nada, que era uma infecção na garganta, que eu podia ir para casa, estava tudo bem. Aí eu peguei os exames, mandei para uns amigos meus, eu sou bem relacionado nessa área, eu conheço bastante médicos, e eles falaram para mim, Cassiano, você vai morrer. Se você não procurar o hospital, você vai morrer. Se você bater o carro, você não tem mais plaqueta, você vai sangrar até a morte. Bom, aí eu procurei o hospital de novo, Mas dessa vez eu fui no Unimed, e aí o pessoal falou, Cassiano, de fato, você está com uma infecção bem grave aí, a gente tem que operar, tem que abrir essa perna para ver o que tem aí, vamos ter que drenar essa infecção, E aí você vai ter que fazer um tratamento. E fiquei 1 semana no hospital, 1 semana internado. E aí eu lembro que naquela época eu olhava, e eu fiz tudo sozinho. Não tinha ninguém para ir ao hospital comigo. Não tinha ninguém que fosse me levar. Eu peguei e fui, Eu quase não conseguia andar, mas eu fui. E aqueles dias, eu fiquei 6 dias no hospital, e eu lembro que eu olhava para a chave da Mercedes e eu pensava, aqui estou eu sozinho, sem ninguém, com uma Mercedes estacionada do outro lado da rua. Esse carro não vale nada para mim. Quem eu acho que eu sou, não importa. Eu lembro quem foi me visitar de manhã na UPA, foi me buscar, foi o Jorge. Ele trouxe um sanduíche para mim, porque eu tinha ficado um dia sem comer. E aí eu lembrei que os relacionamentos eram o que tinha de mais importante. Aquilo que eu procurava não era um relacionamento. Pelo menos não com as pessoas. Foi o último exemplo que eu tive de que
procurar alguma coisa fora das pessoas não era bom para mim. Voltando um pouco mais no tempo, mais alguns anos, quando eu ainda morava em Palmitos, o Jorge também, foi quando eu vim, na verdade, o primeiro ano que eu vim morar para Chapecó. Eu vim trabalhar numa empresa que vendia suplementos, só que eu entendo disso, hoje eu sou nutricionista, né? E aí eu não vendia muitos suplementos, por quê? Porque eu sabia que a pessoa não precisava de tudo aquilo, então as vendas não iam muito bem comigo, porque eu vendia somente o essencial para as pessoas. E aí eu fui mandado embora. Foi a primeira vez na vida que eu fui mandado embora, de uma coisa que eu me julgava muito conhecedor. E de fato, eu entendo, eu não vendia, fui mandado embora. Eu terminei um relacionamento naquela época muito duro comigo, né? Que já durava uns 5 ou 6 anos, e foi muito, muito duro. E aí eu estava morando em Chapecó, longe dos meus pais, pela primeira vez mandado embora. Eu estava começando a entrar em um processo de depressão, que foi muito grave. E aí eu fui procurar conversar com meu pai. Se talvez algum de vocês conheça, quem eu chamo de pai hoje é meu padrasto. O meu pai se separou da minha mãe antes de eu nascer, ele mora em Porto Alegre, diga-se de passagem, ele é uma pessoa financeiramente bem abastada. E naquela época eu perguntei para ele, fui pedir ajuda, ele falou assim: Cassiano, você sabe, a sua mãe sabe, eu nunca quis ser pai, no máximo a gente pode ser amigo, eu não quero ser seu pai. Foi o que ele me falou. E aí eu estava devastado, abandonado por todo mundo. E aí eu lembro que um dia eu comentei isso, inclusive sobre perdão, né? Era um tema sobre perdão na juventude evangélica lá em Palmitos. E aí um dia o Jorge também comentou comigo assim: Cassiano, mesmo que tu não tenha uma família, Jesus vai te dar uma, e tu terás uma família em Cristo. E isso foi muito verdade, e eu lembro que eu tentei sair da igreja logo depois disso aí, porque eu achei que Deus era injusto comigo. E aí eu fui fazer uma viagem, por acaso, para Minas Gerais, e lá em Minas Gerais eu postei uma foto comendo um rapaz que era do Rio Grande do Sul, missionário, estava fazendo estágio em Minas Gerais, e ele me chamou para conversar. Por uma incrível coincidência, a gente se encontrou em outro estado, bem longe daqui, aliás. E a gente foi conversando, e eu não falei para ele que eu tinha saído da igreja, e eu falei assim: olha, como são as coisas, né? Às vezes a gente acha que Deus desaponta a gente, e ele falou: pois é, Cassiano, e a gente desaponta Deus todo dia. Só que ele não sabia desse meu momento, e eu fiquei pensando assim: puxa, verdade. Quantas vezes eu desaponto Deus e eu vejo agora o que Ele fez por mim, né? Eu achava que todas essas coisas ruins eram culpa de Deus, mas na verdade o que eu acredito que Deus tenha colocado na minha vida foram as pessoas para me ajudar a passar por isso. Pessoas que me ajudaram a passar pela depressão. Quando eu tentei me matar 3 vezes, teve alguém que foi lá, me buscou e me levou no psiquiatra. Quando eu tive esse momento do meu pai, quando eu tive esse momento de doença, e sempre que eu apostei, e mesmo que eu apostasse em outras coisas e acreditasse que outras coisas iam salvar a minha vida, por exemplo, o dinheiro, ainda assim Deus mostrou para mim que eram as pessoas. Eu lembro que se eu pudesse ter trocado a Mercedes por uma companhia por 6 dias naquele dia, eu teria feito isso, mas eu não podia. O dinheiro não podia me salvar. As pessoas que eu queria é que importavam, e foram elas que me ajudaram a passar por esses momentos. Obrigado, Cassiano. Muito legal. Gente, deixa eu aproveitar. O que o Cassiano trouxe aqui para nós nos ajuda demais com aquilo que a gente vai conversar hoje. A gente está conversando que a vida tem os seus altos e baixos. Faz parte. Ninguém começa um ano pensando assim: olha, esse ano eu vou fazer uma cirurgia, né? Esse ano eu vou quase morrer. Esse ano eu vou passar mal. Ninguém começa. Mas altos e baixos fazem parte. Fazem parte. Mas como o Cassiano falou, e o que aconteceu com ele não é exceção. Esses momentos, eles justamente nos ajudam a crescer, a amadurecer. E as guinadas de vida que ele teve em momentos de crise, eu também tive outras guinadas em outros momentos de crise, vocês já tiveram. Esses momentos de altos e baixos nos ajudam a crescer, a amadurecer. E uma das coisas que mais nos ajuda a crescer e amadurecer nesses momentos de altos e baixos é alinhar prioridades, é perceber que algumas coisas não são tão importantes quanto a gente imagina, como uma Mercedes, e outras coisas são muito mais importantes do que a gente de repente imaginava como pessoas. As nossas prioridades são alinhadas nesses momentos. E eu queria conversar com vocês justamente como os momentos difíceis podem alinhar as nossas prioridades. Eu queria comentar para vocês da história de um homem chamado Jairo, uma história de vida também. Acompanha comigo aqui na projeção, Lucas 8:40 diz assim: quando Jesus voltou,
uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio. Aqui eu quero que você entenda, o que é um dirigente de uma sinagoga? Sinagoga era a igreja da época, pessoal. Só que a sociedade na época de Jesus funcionava ao redor da religião. Então ser presidente de uma igreja, da igreja hoje, é um nível de prestígio, legal, que bom, mas ser presidente da igreja naquela época era topo de carreira. O presidente, os dirigentes da sinagoga era, digamos, a pessoa mais prestigiada da cidade, a pessoa que era mais admirada, mais bem sucedida. Muitas vezes era até um negócio de família que passava de gerações. Imagina assim, a família mais importante da cidade acabava se tornando dirigente da sinagoga. Depois passava de pai para filho e assim ia chegando. Imagina. Agora, tenha em mente o seguinte: Jesus nessa época já era uma figura extremamente controversa. Os religiosos da época acreditavam que ele era um baita farsante. E já nesse momento tramavam tirar ele de cena, prendendo-o ou matando. Tanto é que um outro religioso, você conhece um pouco da Bíblia, lembra do Nicodemos? Nicodemos vai conversar com Jesus de noite, por quê? Porque se ele fosse visto conversando com Jesus, isso prejudicaria enormemente a sua carreira, sua vida. Ele poderia perder muito daquilo que ele tinha conquistado. Então você imagina Jairo, que é presidente da sinagoga, se ele fosse visto falando com Jesus, talvez isso estragaria a carreira dele como um todo. A tradição familiar, tudo. Jairo vem, quando Jesus está diante de uma multidão, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? E prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse a sua casa. Você imaginou? Se ele fosse visto conversando com Jesus, de repente toda a sua carreira, todo o seu prestígio, toda a sua projeção social ia por água abaixo. Mas ele não estava sendo visto conversando com Jesus, ele literalmente se ajoelhou na frente de Jesus e implorou. A carreira dele não vai ser mais a mesma, fique certo disso. O que fez ele jogar fora a sua vida? Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Minha filha está quase morrendo. Não importa o que os outros pensam de mim. Não importa o meu sucesso. Não importa que nível social eu cheguei. Não importa a minha carreira, importa a minha filha. É como se o Jairo estivesse dizendo: eu arriscaria tudo pela chance de salvar a minha filha. Momentos de crise mostram que o que importa na nossa vida são os relacionamentos. São os relacionamentos. Eu já tive o meu momento Jairo. Susan vai lembrar. Foi no dia 23, foi em março de 2020. Março de 2020 te faz lembrar alguma coisa? Sim? Sim, né? Gente, na metade do mês de março de 2020, a pandemia estourou aqui no Brasil, a gente teve o nosso primeiro lockdown, estava todo mundo com medo dentro de casa. Lembram disso? No dia 23, mais ou menos, nosso filho, que na época tinha 4 anos, o Bernardo, começou a passar mal, porque ele não conseguia respirar. Meio da pandemia, todo mundo com medo, Covid, aquela história toda, nosso filho passando mal porque não conseguia respirar em casa. Ele respirava, mas parecia que não era o suficiente. E a gente começou a medicar ele, porque ele tem asma, a gente começou a medicar por asma, mas a situação não melhorou, a saturação dele diminuindo, a gente teve que ir para o hospital, e ele internou. Medicando no hospital, a saturação dele não chegava a 90, estava sempre em 80 alguma coisa. Depois, o médico falou para a gente: só não entubamos, porque a gente sabia os danos que entubar uma criança dessa idade poderia causar. Cada pessoa que chegava no nosso quarto, em plena pandemia, chegava com pelo menos 3 máscaras. E a gente sabia, ele estava tendo uma crise de asma, e os exames apontaram que foi provocado por um vírus, mas a gente não sabia qual vírus. E não tinha exame de Covid naquela época. Ainda não tinha. Era muito no início. Sabemos até hoje o que ele teve. Mas eu lembro de estar do lado da cama dele.
E ele com oxigênio, tentando respirar e não conseguindo. E eu chorando do lado da cama dele, dizendo: Deus, por favor, me troca de lugar com ele. Me dá o meu pulmão para ele, dá o dele para mim. Naquele momento, se alguém chegasse com um cheque em branco para mim e dissesse: Jorge, me dá tudo o que tu tem, e eu salvo teu filho, eu vendia tudo. Tudo. Cada real que eu tivesse, cada jogo da coleção, conhece? Tudo, pela chance do meu filho respirar. Graças a Deus ele se recuperou. Mas nesse momento a gente percebe isso aqui. Nos momentos difíceis, o que importa, bem da verdade, são os relacionamentos. Talvez alguns de vocês já tiveram momentos como esse. E a gente começa a aprender isso. Bom, não sou só eu que digo isso. Rick Warren, um dos autores cristãos mais lidos da história da humanidade, ele certa vez disse o seguinte: estive ao lado de muitas pessoas no leito de morte, jamais ouvi nenhuma delas dizer: tragam os meus diplomas, eu quero olhar eles mais uma vez, ou mostre-me meus títulos, minhas medalhas, aquele relógio de ouro que recebi. Ninguém fala isso. Quando a vida na terra está no fim, as pessoas não se cercam de objetos, querem em torno de si pessoas. Pessoas que amam e com as quais mantêm relacionamentos. E é verdade. No final, o que você quer estar do seu lado? Pessoas. E aí o Rick Warren arremata, ele diz o seguinte: nos momentos finais, todos percebemos que são os relacionamentos que constituem a vida. Ser sábio é aprender essa verdade o mais rapidamente possível. Não espere até estar no leito de morte para compreender que nada é mais importante. Sabe por que isso é importante? Porque a gente vive num mundo de metas, de objetivos, de viagens, de bens materiais, de título, de projeção social. Faz parte, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins necessariamente, mas entenda que tudo isso se torna vazio sem relacionamentos. O que adianta você ter uma casa de milhões e ninguém para dividir, ou para pelo menos te visitar? O que adianta ter um carro e ninguém para andar junto com você, ou cuidar de você no hospital? O que adianta ter milhões na conta e ninguém para dividir a vida? O que adianta ganhar o maior título e cumprir a maior meta e não ter com quem comemorar? A vida sem relacionamento se torna vazia. Absolutamente vazia. E com isso eu não quero dizer que o trabalho não seja importante, mas eu quero dizer que o valor do trabalho está justamente em a gente perceber o bem que ele faz para as pessoas. Gente, quando uma pessoa está desanimada no trabalho, acontece, talvez você esteja passando por isso. O que normalmente a gente ajuda ela? Como a gente ajuda uma pessoa a se animar novamente no seu trabalho, na sua carreira, você sabe? A gente ajuda ela mostrando o valor que aquilo que ela faz tem para pessoas. Talvez já tenha acontecido isso comigo, já aconteceu muitas vezes. Você tem uma semana pesada, difícil. Isso acontece comigo. Daí, chega no domingo, final do domingo. E aí no final do encontro uma pessoa me puxa para o lado e diz: Jorge, a mensagem de hoje fez uma diferença gigante na minha vida. Naquele momento, toda a frustração, toda a tristeza da semana, todo o cansaço, vão embora, gente, tudo faz valer a pena. Uma pessoa fez diferença para uma pessoa. Sabe, de repente você tem o seu trabalho, você está cansado, está desanimado, de repente uma pessoa diz: olha, aquela vez que eu fui lá e você me atendeu muito bem, aquilo foi muito bom para mim. E aí você diz: uau, vale a pena. E eu pensando em desistir. Olha a diferença que está fazendo na vida das pessoas. Quando a gente percebe o ganho relacional do nosso trabalho, a gente se anima novamente. O que vale a pena na vida são os relacionamentos. O que existe em função do quê? Às vezes a gente se esquece e pensa que o trabalho, as pessoas existem em função do trabalho, e não. O trabalho existe em função das pessoas. Eu já vi muitos jovens casais
dizendo assim, eu não vou ter filhos, isso vai atrapalhar demais aí os meus planos, carreira, minha pós, minhas viagens. Gente, o que existe em função do quê? O trabalho existe em função das pessoas. O importante é relacionamentos. Bom, mas vamos lembrar que Jesus, aliás, Jairo, se prostra aos pés de Jesus. E não tem como ter certeza, mas eu imagino que Jairo era uma pessoa que talvez confiava bastante, né? Assim, pensava, eu estou tranquilo, estou seguro, né? Eu tenho contatos, eu tenho dinheiro. Então, se alguma coisa acontecer, eu estou tranquilo. Mas, de repente, chega uma doença na sua família que pega a sua única filha e contatos não resolvem. E dinheiro já não resolve mais. E aí ele se volta e lembra que existe uma coisa muito maior e muito mais importante, que talvez para ele era uma tradição familiar, mas que ali naquele momento se torna muito mais vivo. Gente, eu preciso me voltar para Deus. Jesus está aqui. Eu vou até Ele. Então o que eu quero dizer, o que é importante o que importa na vida são os relacionamentos com Deus e com as pessoas. Com Deus e com as pessoas. Uau! Bom, Jesus expressou isso de uma outra forma. Certa vez, uma pessoa chega para ele e diz assim, um deles, espírito da lei, o pôs à prova com esta pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é a orientação de vida mais importante que Deus nos deu? O que é o mais importante da vida? E aí Jesus responde para ele, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, o que é o mais importante da vida? Ame a Deus e as pessoas. E aí você percebe, o que é isso? Jesus está dizendo o que importa, gente, é relacionamento com Deus e com as pessoas, e aqui Jesus dá um passo a mais. Ele está dizendo, e o que importa nos relacionamentos? É amar. Afinal de contas, não adianta a gente estar cheio de relacionamentos, e eles na verdade são relacionamentos conturbados, tóxicos, difíceis, complicados, egocêntricos. Também não é essa a ideia. O que importa nos relacionamentos é nós aprendermos a amar. E perceba, gente, isso aqui a gente já conversou outras vezes, mas vale a pena reforçar. Quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando de um sentimento gostosinho que a gente sente quando a gente vê alguém que a gente gosta. A Bíblia, quando ela fala de amor, ela está falando de uma atitude de autodoação pelos outros, ou por Deus. É servir, é doar-se, isso é amor para a Bíblia, para Jesus. Então o que importa na vida é os relacionamentos. O que importa nos relacionamentos é nós aprendermos a amar, nos doando pelos outros. E aí a gente vê como as coisas começam a fazer bastante sentido. Olha aqui, nós fomos criados por um Deus que é amor. A Bíblia poderia ter dito que Deus é força, que Deus é justiça, né? E não estaria, isso faz parte também do caráter de Deus, mas a Bíblia escolheu dizer que Deus é amor. Certo? E Deus cria seres humanos à sua imagem e semelhança. Por isso Ele cria seres relacionais. Ele nos cria assim como Ele é, um Deus relacional e amoroso. Ele nos cria para nós sermos relacionais e com grande propósito de nós amarmos. Gente, a gente se pergunta tanto, qual que é o propósito da minha vida? Eu posso dizer para você com segurança, você foi criado para amar a Deus e os outros. Mas um dia os nossos primeiros pais, eles rompem o relacionamento com esse Deus, de alguma forma. E esse rompimento de relação se chama pecado, e o pecado tem uma característica muito forte. Martim Lutero, nós somos uma igreja luterana, ele diz que pecado é o autoencurvamento do ser humano. O que é autoencurvamento? É isso aqui, ó. Com isso, Lutero está dizendo que diante do pecado, o ser humano se tornou altamente interessado nele mesmo. E tem uma dificuldade muito grande de se interessar, de olhar para Deus, ou de se interessar pelas pessoas ao redor. Você viu uma foto? Qual é a primeira pessoa que a gente procura?
Quem é? E se todo mundo ficou bem na foto e você ficou mal, você pede para pagar. Não é verdade? Eu sei que é meio estranho a gente dizer isso, mas todas as ciências humanas, todas elas concordam com uma coisa: nós somos egocêntricos. Nós gostamos de falar de nós mesmos. Gostamos que as pessoas nos chamem pelo nome. Gostamos de contar das nossas coisas. E temos uma dificuldade grande, natural grande, de nos interessarmos por Deus. É difícil tirar um dia, uma vez por semana para ir na igreja. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade natural de nos interessarmos por Deus. Temos uma dificuldade natural de nos interessarmos realmente pelas pessoas, ouvirmos elas, nos colocarmos no lugar delas. Dá para entender isso? Isso é consequência do pecado. Mas aí Deus vê a nossa atitude egocêntrica que estava nos conduzindo para o inferno, literalmente inferno, e Ele nos salva. E como Ele nos salva? Através da maior demonstração de amor possível. Qual é a maior demonstração de amor possível? Não sei, Jorge, alguém que dá tudo pelo outro? Não, isso ainda é pouco. É pouco, né? Dá para mostrar mais amor que isso? Dá. Como? Jorge, alguém que dá a vida pelo outro. Está no caminho, mas não é isso. Tem uma demonstração de amor maior. Maior do que dar vida por alguém, maior do que dar vida por alguém. Qual é? Dar a vida de um filho por alguém. Eu daria a minha vida muito mais facilmente do que a vida de um filho. Muito mais. Aprendi isso no hospital. Deus decidiu dar a vida do seu filho por nós. Não existe demonstração de amor maior possível. E Ele fez isso porque era a única forma de Ele nos salvar do inferno, que era o caminho que a nossa vida egocêntrica estava nos levando. E agora, quando nós cremos em Deus, a Bíblia fala que nós podemos ser salvos, e que o poder dele começa a habitar em nós, e esse Deus que é amor, começa a nos libertar de nós mesmos, para que a gente possa amá-lo, e amar de verdade as pessoas ao nosso redor. O poder dele vem em nós para que a gente possa amar, e Jesus mesmo fala que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles teriam. Principal característica. O que é uma pessoa imatura? Biblicamente é uma pessoa egocêntrica. A gente vê isso, uma criança imatura, o que ela mais fala? Meu, não é? O que é amadurecer? É aprender a amar, se doar, se interessar pelos outros e por Deus. Bom, gente, nossa cultura defende que o verbo-chave da vida é conquistar. Se fosse, a felicidade sempre estaria um passo à frente de onde estamos. Conquistei isso, agora eu preciso conquistar outra coisa. A felicidade está sempre, eu dou um passo em direção a ela e ela dá um passo para trás. Mas, olha só, a Bíblia defende que o verbo-chave da vida é amar. Dessa forma, a felicidade sempre pode estar onde nós estamos, porque a cada novo dia eu tenho a chance de amar as pessoas que estão ao meu redor. Dá para entender? Deixa eu contar uma para vocês. Segunda-feira foi um dia bem legal para nós, bem especial. A gente gosta muito que os nossos filhos tenham irmãos, né? São companheiros e tal, e brincam. Mas a gente achou que seria bom para eles, às vezes, ter um pouquinho de atenção exclusiva, porque, querendo ou não, eles sempre dividem a gente um com o outro. Então, na segunda-feira de meio-dia, a gente disse para eles: olha, hoje de noite, a Laura vai fazer um programa com o papai e filha. E você, Laura, pode escolher o que você quiser. Bernardo, você vai fazer uma programação com a mamãe e filho, você pode escolher o que você quiser. Só tem um limite de orçamento, né? Mas assim, pode escolher o que você quiser. E eles falaram: uau, o que a gente quiser. O que a gente quiser. E aí a Susan, minha amiga, disse para a Laura: você pode inclusive maquiar o papai se você quiser. E ela disse: uau, eu posso te maquiar, papai? Eu disse: pode. Embora existem outras opções melhores, mas pode. E aí chegou de noite, eles passaram a tarde inteira na escola pensando o que eles iam fazer, e aí de noite cada um tinha a sua proposta. Eu vou falar do meu lado, a Susan pode contar do dela outra hora. A Laura tinha decidido comer donuts. Não queria me maquiar, graças a Deus. Então a gente foi até no Donuts, chegou lá naquele balcão lindo, e ela ficou escolhendo, até que ela escolheu finalmente o que eu sabia que ela ia escolher desde o primeiro minuto, mas
Nutella, donuts de Nutella. Foi lá, pegou o donuts de Nutella, e é aquela beleza, assim, porque ela pegou aquele donuts de Nutella que foi escorrendo pelos dedos, pelo cotovelo, e quando eu vi tinha Nutella na sobrancelha, na orelha, e eu não sei como eles conseguem se sujar assim, porque a sujeira, ela vai acima da comida, eu não sei como a sujeira desafia a gravidade, é algo que um dia eu queria explicar cientificamente, mas estava aquela loucura, e aí a gente depois comeu o donuts, ela queria depois do donuts jogar videogame, só eu e ela, fomos jogar videogame, só eu e ela, depois estava na hora de tomar banho, e as crianças foram indo para o seu quarto, e aí na hora de dormir, ela disse, papai, amei a noite de hoje. A gente pode fazer de novo? Se pode. Claro que pode. E ela disse, papai, você é o melhor papai do mundo. Naquele momento eu fiquei pensando, da próxima vez se ela quiser, ela pode me maquiar na loja de donuts, suja de Nutella, que não vai ter problema nenhum. Sabe o que é interessante? Eu fiquei pensando, terça-feira, um dia depois, era o Trilha 8, e era um projeto bem legal que a gente fez, e que eu estava pensando e trabalhando muito, divulguei muito. Você deve ter recebido umas 20 mensagens minhas do Trilha 8, desculpa. E eu pensei, caramba, minha felicidade, a minha realização não dependem do sucesso ou não do Trilha 8 que ia ser no outro dia. Minha felicidade e realização já está ali. No amor da minha filha. A felicidade está ali. Onde a gente está. Porque o que conta na vida são relacionamentos. E o que conta nos relacionamentos é o amor. E o que conta no amor é o tempo. É o tempo. Dinheiro a gente ganha e perde. Tempo, cada um de nós tem uma medida fixa. Dar tempo para alguém, você está dando uma parcela da sua vida que você nunca mais vai retomar. Isso é amor. Gente, amar as pessoas, em grande medida, significa dedicar tempo. Amar a Deus, uma das principais, talvez a principal forma de nós demonstrarmos amor a Deus, é dedicando tempo. Eu queria que vocês pensassem nisso. E aí você vai chegar nessa parte do tempo, você vai dizer, tempo é complicado, mas o Cortella, né, conhecido de todos, ele diz, tempo é uma questão de prioridade. Quando alguém diz que não tem tempo, é porque aquilo não é prioritário para ele. E eu acredito nisso, sabe, gente, prioridade é isso. Prioridade vem do latim priori, da mesma palavra primeiro. Prioridade primeiro começa com as mesmas letras, não é à toa. Prioridade é quando você tem duas opções, o que você vai escolher primeiro? Isso é prioridade. Prioridade só acontece quando você tem opções. Senão não precisa de prioridade. Por exemplo, se sua esposa diz para você assim, quarta-feira vamos jantar, faz tempo que a gente não sai juntos, e você não tem nada na agenda, nada, você não precisa de prioridade. Vai. Agora se te ligam e diz, olha, quarta-feira vai ter aquele futebolzinho, está faltando um para fechar time agora, você tem uma escolha de prioridade. Prioridade só tem quando tem escolhas. O que você escolhe primeiro? E muitas vezes a gente diz que a gente ama os nossos filhos, que eles são prioridades, a nossa família, os nossos amigos, mas bem da verdade, quando a gente tem escolha, a gente escolhe outras coisas. A gente diz que a gente ama a Deus, que Deus é tudo para nós, mas quando a gente tem escolha, a gente escolhe outras coisas. Sabe, uma das coisas que para mim sempre tem chamado a atenção, é como as pessoas têm baixa prioridade para com Deus. Não, eu vou estar com Deus, eu vou estar no encontro, no culto ou no estudo bíblico, se não surgir nada. Porque se eu tiver que escolher entre um culto ou um aniversário, bom, já é diferente. Se eu tiver que escolher entre um encontro, um estudo bíblico e um passeio ou um evento, bom, é diferente. Gente, prioridade é aquilo que quando você tem escolha, você escolhe primeiro, isso é prioridade. Que prioridade você está dando para os relacionamentos com Deus e com as pessoas? Eu sonho em pessoas assim que realmente digam assim, não, a gente foi passear, mas eu voltei mais cedo para estar com Deus, louvando e adorando Ele em comunidade, porque Ele é prioridade. Eu sei, eu tenho muita coisa, mas naquele momento eu fechei o meu notebook e disse, amanhã eu continuo, porque agora eu vou ficar com a minha família, agora eu vou encontrar aquele meu amigo, minha amiga, isso é prioridade.
O que importa na vida são os relacionamentos com Deus e com as pessoas. O que importa nos relacionamentos é o amor. E o que importa no amor é o tempo. Sabe, uma coisa que tem me ajudado a dar tempo para a minha família, no trabalho, você é valorizado por aquilo que você faz. E você será substituído. Eu sei, a gente gosta do que faz, o trabalho é muito bom, é digno, ajuda pessoas, é uma forma de você demonstrar amor pelas pessoas, servindo elas de forma específica. Mas um dia você vai ser substituído. Um dia sua empresa vai andar sem você. Um dia sua igreja vai andar sem você. Um dia você será substituído. Na família, você é valorizado por aquilo que você é. E você não será substituído. E um dia você vai estar na sua aposentadoria. E tudo o que vai valer são as pessoas que estão do seu lado, amigos e familiares. Lembra disso. 2. Algo que tem me ajudado muito é nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo está em 1 João 4,19. É primeiro também, prioridade. Lembra disso? Sabe o que me ajuda a botar Deus em primeiro lugar? Em prioridade? É lembrar que um dia eu fui prioridade para Ele. Aliás, eu sou prioridade para Ele. Mesmo diante da vida do seu único filho, Ele me salvou. E nessa ideia, quem é o primeiro a romper essa barreira é Deus. Quem é o primeiro a me amar é Deus. Quem é o primeiro a vir ao encontro é Deus. Ele veio, Ele me amou, Ele me fez prioridade. Diante disso, eu coloco Ele como primeiro lugar, sabe? Eu quero que você entenda, não é algo do tipo assim, eu preciso que Deus seja o primeiro lugar. Não, é algo do tipo assim, Deus me pôs em primeiro lugar. Deus deu tudo o que tinha, por amor a mim. Agora, fazer dele a minha prioridade na semana, num novo dia, é o mínimo que eu faço, em gratidão àquilo que Ele fez. Não é algo do tipo, eu quero que Deus seja o primeiro no meu lugar, porque eu quero que Ele me abençoe, eu quero ser bem sucedido. Não é para que algo aconteça, é justamente por aquilo que Ele já fez. Bom, queria desafiar vocês ao seguinte: você tem dedicado tempo para o mais importante? O que importa na vida? Relacionamentos com Deus e com as pessoas. Você tem dedicado tempo para as pessoas? Para o mais importante? Me diz uma coisa, me ouvindo falar aqui, o Cassiano, você acredita que você precisa fazer ajustes de prioridade? Sabe qual é o melhor tempo para ajustar prioridades? Agora. Não deixa para depois. O que você pode fazer de diferente? Eu sugiro, você tem papéis de anotação na sua frente, anote. Você que está em casa, pega um papelzinho, anota. Aproveita agora, o que pode ser diferente? Eu queria encorajar vocês a decidirem, ame a Deus sobre tudo, gente. E amar sobre Deus sobre tudo não pode ser um discurso. Tem que ter a ver com o que você faz, com a maneira como você direciona seu tempo, seus recursos. Ame a Deus sobre tudo. E o que eu percebo é isso, sabe aquela história que eu contei antes? Quanto mais a gente ama a Deus sobre tudo, mais a gente consegue amar as pessoas que estão ao nosso redor. Decida avaliar as prioridades de forma consciente, à luz da palavra. Diante daquilo que Deus te mostra, diante daquilo que Deus te ensina. Você tem feito um bom uso do maior recurso que Deus te deu, o tempo.